Pessoal, eu tenho vários desafios essa noite. Primeiro, encerrar a noite, depois de tantos palestrantes top. Segundo, saber que eu sou a única coisa que separa vocês da janta. E terceiro, ver se eu consigo chegar em sala de aula, que eu tenho aula de noite, antes que os alunos fujam dizendo que o professor chegou atrasado. Mas vamos ver o que dá para fazer. A ideia é falar um pouquinho sobre algumas 2 ou 3 coisas que a gente vem trabalhando nos últimos tempos, principalmente nesse ano e no ano passado. Mas queria começar com uma frase do Steve Jobs, que para mim é muito importante ali, né? Que é assim, ó, que a vida, na verdade, a nossa vida se resume em criar experiências, sabe? E compartilhar experiências, sabe? Criar e viver experiências incríveis. É por isso que a gente casa, por isso que a gente namora, por isso que a gente tem filhos, porque as experiências são justamente isso aqui. E a ideia, assim, ó, é trabalhar com 2 experiências que eu tenho vivido nos últimos tempos, sabe, que mudaram minha vida de alguma maneira, mudaram algumas perspectivas, algumas das coisas que a gente pensa ali. Então, eu queria começar com a primeira delas, no BPID. Para quem não sabe, o BPID é um projeto de inovação para desenvolvedores iOS, sabe, um projeto entre o Instituto Eldorado, a PUC e a Apple, onde os alunos trabalham criando aplicativos para todos os devices da Apple, principalmente aqueles que são mobile. E eu entrei ali como Head UX Designer. Então, na verdade, eu trabalho ali com todos os developers e alguns designers para fazê-los focar na usabilidade, sabe, na experiência do usuário. Todos eles sabem programar, ou aprendem a programar no BPID, só que nem sempre os aplicativos saem como eles, sabe, com o sucesso que eles gostariam, porque eles são developers, sabe? E developer tem todas essas dificuldades que tem, que ele vê código, não vê o usuário. E os designers muitas vezes também veem o design e não veem o usuário, então a gente trabalha com isso. Mas só para explicar algumas das questões. Ó. Esse aqui é um dos aplicativos que foi desenvolvido, que está em desenvolvimento aqui. Esse é o Eco, é um aplicativo para tentar resolver a situação que Porto Alegre vive. Sabe, onde eu vou ter um aplicativo onde rapidamente eu aperto um botão e ele informa determinados telefones que eu estou chegando e tem um timer indicando que eu já estou chegando em casa. Porque com a segurança que a gente vive em Porto Alegre, meu pai fica sabendo, meu filho está chegando, quando minha filha vai chegar, ele me informa se eu venho de ônibus, se eu venho de carro, como é que eu vou chegando e me dá um timer para saber no momento que eu tenho que sair, abrir o portão, etc, etc. Então, uma das ideias que surgiram ali. Outro exemplo, esse aqui, o Screenplay, esse é um game, esse é um jogo para as crianças aprenderem a programar, só que é diferente dos outros, sabe, aplicativos para programação, é um game totalmente criado por eles, mas para aprender a programar orientado a objetos. Então, dentro do game tem objetos, a criança aprende o que são objetos, como é que funciona, então é um pouco diferente, totalmente feito ali dentro. Esse aqui é um game, Lori's Journey, que foi desenvolvido ali também, onde o cenário, vocês veem, tudo foi criado ali dentro do BPID. Então aqui, vejam só como eu tenho que trabalhar com diferentes tipos de usuários. Temos uma aplicação que foi para venda de orgânicos, então eu tenho que sentar com os developers, os designers, fazer eles entender quem é que compra orgânicos, como é que o fazendeiro distribui orgânicos. Então vejam só, eu tenho uma série de coisas, depois um deles que é jogo, então eu tenho que ensiná-los como trabalhar com games, como fazer com que os games de alguma maneira se tornem, sabe, e as pessoas têm desejo de voltar. Então, olha só como minha experiência tem sido muito mais rica, justamente porque cada equipe desenvolve coisas completamente diferentes. E aí teve um determinado momento que chegou determinadas pessoas do Ministério Público e esse senhor aqui de uma ONG chamada Paz de Coração, e nos pediram, junto com o pessoal da FACIM, da PUC, disseram, olha, nós precisamos desenvolver um aplicativo para adoção de crianças. Nós precisamos desenvolver um aplicativo e nós queremos que alguém nos ajude. E aí, os professores do BPID, eu da área de UX, os professores de desenvolvimento, dissemos, tá bom, nós topamos esse projeto, entendemos que é algo importante, então vamos trabalhar ajudando o Ministério Público a desenvolver um aplicativo para adoção de crianças. E aí, alguns números que eu fiquei sabendo naquele momento. Então, vejam só alguns dos números. População do Brasil, 207 milhões. Tá? Pessoas que solicitaram a adoção, qual é o volume de casais que pediram para adotar crianças? Pelo último estudo que a gente estava vendo, tem 14 milhões de casais sem filhos no Brasil. Mas desses 14 milhões de casais sem filhos, vejam só, apenas 35 mil se dispuseram a adotar e passaram pelos critérios para escolher, ok, então passou todos os critérios de renda, de estabilidade, uma série de questões para ver
se eles estão aptos para adotar. Então, esses 35 mil são os que estão aptos para adotar. E aí o que me surpreendeu foi a quantidade de pessoas que tem para adotar. Olhem aqui, ó. A quantidade de pessoas para adotar, esse risco minúsculo. A quantidade de crianças para adoção, no Brasil todo, é um pouco mais de 6 mil. E aí eu disse assim, cara, essa conta não fecha. Tem 6 mil, mais ou menos 6 mil crianças para ser adotadas, tem 35 mil casais querendo adotar e não se consegue adotar. Aqui, em condições de ser adotadas no Rio Grande do Sul, são um pouquinho mais de 200, 210, 200 e poucos. Então, você diz, cara, o que está acontecendo? Tem muita gente já querendo adotar, então é uma burocracia, uma série de coisas, mas pela primeira vez o Ministério Público, essas ONGs, juízes, se juntaram e disseram, olha, queremos fazer isso aqui mais rápido, então vamos trabalhar. E para mim foi um projeto, eu disse, cara, nunca trabalhei dessa forma. Então vamos trabalhar com isso. Mas aonde eu entrei no projeto? Foi nesse vídeo aqui, ó. Eu queria mostrar esse vídeo para vocês aqui, ó, pelo menos um trecho do vídeo. Tem um áudio? Com 10 anos, eu fui morar no abrigo, né? É difícil adotar uma adolescente com a idade que eu tava. Como eu tinha 2 irmãos que eram jovens, eu pedi pra ele falar com a juíza, eu abri mão da minha adoção pra ele ser adotado, porque eu sabia que nunca ia dar certo. Durante toda a minha vida eu tive o sonho de ser pai. Eu tinha vontade de ter mais um filho, né? Ser mãe de novo, né? A Vanessa já estava casada, já estava morando em Curitiba. E o Reginaldo não tinha passado por esse processo, né? E eu sabia que ele queria tanto, né? Ele foi um pai maravilhoso, assim, para minha filha, o tempo que ela morou com a gente. Essa criança não vai cair do céu, eu tenho que ir em busca desse meu sonho. Outro dia ele já foi no fórum, pegou a papelada, trouxe. 11 meses depois, o Guilherme veio morar com a gente, né? O nosso primeiro menino. Com 9 anos, eu consegui uma família. Por isso que eu abri a mão de eu ser adotado com eles, porque eles precisavam ser felizes. Por mais que ele quisesse essa felicidade para eles, ia ser muito difícil, né? E a gente respeitava isso dele, né? Eu fui dar um abraço nele e eu disse, eu vou cuidar bem do Guilherme, tá? E a gente vai se ver ainda, a gente vem te visitar. Eu tinha medo de ver todo mundo indo e eu tava ficando. Ninguém sabe, mas eu ia pro quarto, botava a cabeça embaixo do travesseiro e chorava. Teve um dia que eu cheguei a pensar em fugir do abrigo, desaparecer do mundo. Convidamos o Gustavo para passar o final de ano com a gente. Foi como se ele tivesse morado na nossa casa a vida inteira. E quando nós fomos levar o Gustavo, assim, é aquela sensação de que eu não posso deixar ele aqui. O Gustavo tem que vir com a gente. Ah, mas a gente não tem condição financeira, a gente não tem isso, mas a gente tem uma condição maior do que todas as outras pessoas têm, que é a condição afetiva. Eu pensava que eu nunca ia ser adotado. Até os 18 anos eu ia ficar e depois ia sair e manter minha vida. Uma adoção tardia, você abre mão da idade, você abre mão da origem, abre mão de onde veio. Amar é abrir mão dessas coisas e falar com o coração. Quando eu vejo algum jovem na rua, um jovem bandido, um jovem matando, né? Eu fico pensando, né? Será que eles tiveram essa chance, né? De onde vieram? Tiveram a chance de ter alguém cuidando, de ter alguém, inclusive ninguém deu a chance para eles, né? A gente adota as pessoas durante toda a nossa vida. Os amigos são adotados, é um amor adotivo. Por que a gente acha que vai ser tão diferente quando é com um irmão ou com um filho? A adoção tardia ela é extremamente importante porque eu acho que não é justo que alguém passe uma vida sem saber o que é uma família, sem experimentar, sem ter essa sensação de segurança. Toda criança merece ter essa experiência de estar dentro de um lar, de ser amado. Vejam só, onde me tocou mais foi quando o menino de 10 anos vai ser adotado pelo casal. E ele diz, eu tenho 2 irmãos menores. Não posso ser adotado. Vou abrir mão da minha felicidade, sabe, do meu conforto, da minha vida, em favor dos meus irmãos menores. Quando eu vi aquilo, eu digo assim, e eu o que eu estou fazendo? Eu tive uma boa educação, eu tenho condições, e eu o que eu estou fazendo por essas pessoas? Como uma criança consegue abrir, de 10 anos, consegue abrir mão de tanta coisa em favor do seu irmão menor?
Graças a Deus a gente vê que essa família, sabe, diz, vamos voltar para te visitar, e um dia levam num jogo de futebol, e nesse jogo de futebol se dão conta, não posso separar os irmãos, eu tenho que mantê-los juntos. E adotam esse menino. Mas ele tinha 10, quando ele foi adotado, tinha 15. Ele passou 5 anos nesse processo. E vejam só, como é que o Ministério Público, como é que acontece as adoções com essa planilha que, obviamente, eu tive que botar, sabe, porque não posso mostrar os dados ali. Mas olha só, o que as pessoas veem é uma planilha, onde tem determinadas coisas, olha só, nome que é uma sigla. O nome é uma sigla, CSPR, que deve ser o nome do menino. Tem o sexo, tem data de nascimento, se tem deficiências, uma série de coisas. Então, o que as pessoas que vão adotar veem é isso inicialmente. Depois, elas vão ver as crianças nos abrigos. Eu disse, não, mas nós temos que mudar isso aqui. E aí eu comecei a estudar muito. Alguns livros eu já tinha lido, principalmente isso aí, influência aqui, mas depois li Persuasão, Poder do Hábito, uma série de questões, porque assim, eu preciso convencer os pais a adotar as crianças. E vejam só, pela primeira vez na minha vida, sempre quando a gente trabalha com aplicativos, o meu usuário final é quem vai usar o aplicativo. Mas dessa vez minha preocupação não estava com quem vai usar o aplicativo, estava com quem vai se beneficiar do uso do aplicativo. E aí a gente teve que entrevistar várias pessoas que adotaram e ver critérios, ver por que adotam e se percebeu alguns comportamentos. Por exemplo, as pessoas querem adotar somente crianças pequenas. E as que passam de 6, 7 anos já praticamente nunca são adotadas. É uma dificuldade muito grande. E as pessoas têm algumas escolhas. Quero menina. Vou ter que amansar aqui rápido ali. Olha só. E aí tem um dos fatores de influência que para mim são significativos, principalmente em projetos sociais como esses. Olha. Temos 2 fatores de influência que sempre vão impactar a nossa vida, a vida dos nossos produtos, alguma coisa, e eu vou explicar aqui. Se eu mostrar um gráfico de força e calor, sendo força tudo aquilo que a gente vê nas pessoas. Então, por exemplo, se eu vejo uma pessoa muito grande, tipo o Érico, sabe, eu vejo assim, a primeira coisa que eu vejo assim, quando eu vejo alguém grande, a gente começa a ter respeito com as pessoas. Porque se eu vejo um animal grande, quando a gente vê alguém que tenha sabedoria, que tenha alguma coisa, de alguma maneira, a força da pessoa, a gente tem respeito. Já tem um outro lado do gráfico, que é o calor. O que é o calor? Quando a gente vê aquela pessoa amável, sabe, que vai lá, nos abraça, que vê essa real preocupação com a gente. Quando a gente vê essa pessoa que tem, sabe, que se preocupa conosco, que de verdade se preocupa, a gente sente assim, amor por essa pessoa e o desejo de estar com ela. Então, todos nós trabalhamos com isso. Todos nós temos essa força e calor, só que em medidas diferentes. Então, por exemplo, se eu só tenho força ou não tenho nem força nem calor, eu passo a ter desprezo. Se eu vejo alguém que não se preocupa comigo e é muito abaixo de mim, sabe, no sentido de que, sabe, não vejo força, não vejo educação, não vejo nada, não tem nada para me entregar, o normal das pessoas é ter desprezo. Agora, se eu vejo alguém que tem muita força e não tem calor, eu tenho respeito. Por exemplo, vou botar Margaret Thatcher. Sabe, ninguém diz assim, vou ter uma relação amorosa com Margaret Thatcher. Sabe, tu olhava para a Margaret Thatcher e diz assim, cara, eu vou respeitar essa mulher. Por quê? Porque ela tem uma postura de força. Se a pessoa tem calor, o que ela tem? Vejam só, afeição. Então, quando a gente vê aquela pessoa, aquele professor que se preocupa com a gente tem afeição por esse professor. Só que é comprovado que se a pessoa tem os 2, muita força e muito calor, nós passamos a ter admiração. Então vejam só, isso nos ajuda a mensurar como é que eu sou, como é que é a minha vida. Se eu mostro para os meus alunos, sabe, que eu tenho conhecimento, que eu tenho sabedoria, que eu, sabe, imponho algumas regras, eu tenho força. Mas se eu só mostro força, eu não vou ter admiração deles. Agora, se junto com isso eu mostro minha preocupação, eu tenho admiração. Mesma coisa com nossos clientes. Se meu cliente vê que eu tenho conhecimento, o pessoal do Banco do Brasil estava falando aqui, eu preciso mostrar minha força em relação às pesquisas. Eu não estou fazendo as coisas na minha cabeça, estou mostrando a força que eu tenho. E as pessoas amam quando veem que a nossa preocupação é genuína com o bem-estar. O que acontece com todos esses projetos sociais? Esses projetos sociais não mostram nunca força. Por quê? Olhem aqui as publicidades que tem. Olhem, se eu chego para alguém assim, vamos adotar mostrando esse tipo de cartaz, mostrando uma planilha em Excel, as pessoas dizem assim, cara, isso aqui é uma chinelagem.
Então, como é que eu vou entrar num processo de adoção com uma chinelagem? Porque, querendo ou não querendo, as pessoas não se preocupam com o design. E aí que entra o design. O design mostra a força. O design mostra a força. E a experiência do usuário mostra calor. Então, quem trabalha com UX tem que mostrar as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, vejam só. A minha maior preocupação foi também o que eu faço com essas pessoas? Os que já têm maior idade, têm 18, têm 15 anos. O que eu faço com aqueles que são irmãos? Porque tem vários que têm irmãos. O que eu faço que eles têm com alguma deficiência, tipo um lábio leporino, alguma coisa? E o que eu faço com aqueles que têm tipo estrabismo, alguma questão? Então, a gente correu atrás, pesquisou muito e começamos a trabalhar em algumas questões. Essa aqui é o que eu posso mostrar da interface, para vocês perceberem. Ó, aqui está uma menina e um menino, porque as pessoas escolhem menino, olha, quero adotar uma menina. E aqui tem uma faixa de idade aqui. Ó. Então, a gente teve que trabalhar muito com persuasão, não persuasão. Além da persuasão, a persuasão é como é que eu convenço. A persuasão é em que momento eu vou convencer a pessoa, em que momento eu dou a informação. Então vejam só, por isso que a gente teve que cuidar muito com as palavras que estavam escritas aqui. A gente não disse assim, escolha a idade. A gente disse, escolha a abrangência do seu sonho. Por quê? Porque eu tenho que mostrar que as crianças é o sonho deles. Eles não estão escolhendo, sabe, como no Tinder, vai passando no Tinder e... Sabe, não é uma questão assim que eu vejo e descarto. Eu tenho que justamente levar a entender que isso é um sonho, que é a realização de um propósito ali. E vejam só, qual foi o primeiro problema que a gente enfrentou? Que as pessoas querem crianças pequenas, do sexo masculino ou do sexo feminino, e para por ali. Então, o que a gente fez? A gente criou esse processo de seleção, onde eu não posso dizer para a pessoa é homem ou mulher. Eu indico o que eu quero, ou seja, esse sinalzinho de mais pode ficar do lado feminino ou do masculino, mas o aplicativo vai mostrar todas as fotos, todas as informações de todas as crianças. Por quê? Porque ele vai, tipo um Tinder, eu vou olhando para o lado, mas eu não quero que ele veja só os meninos, ele quer que ele veja as meninas também. Por quê? Porque elas também merecem chance. De repente, se alguém vai adotar, quer uma menina, mas olha o menino e naquele momento se apaixona e diz, meu Deus, é isso que eu queria. Ah, mas tu não queria menina? Então, vejam só, a gente teve que trabalhar justamente para quê? Para evitar essa polaridade de eu quero menino e só mostro os meninos. Então, vocês veem, ó, a área de abrangência. Primeiro, eu vou mostrar os que estão próximos, depois esses seguintes e assim por diante. Então, aqui um exemplo de como o aplicativo funciona. Então, isso não interessa onde ele vá, ele pega os dois sexos e um monte de idades. Então, com isso, eu consigo trazer mais crianças. Vou ter que me apressar ali. E essa aqui seria uma tela onde a pessoa vai, tipo Tinder, fazendo swipe para o lado, para ver as fotos. Então, vejam só, aqui eu tenho o código da criança ACDS, que pode ser Antônio Carlos da Silva, sei lá. Sabe, a idade dele... Um coração para favoritar, e aqui embaixo mais informação e alguns botões. Só estou mostrando algumas coisas. E a pessoa vai passando pelas fotos. Mas aí uma coisa para nós interessante, ó, que a gente teve que trabalhar muito com microinterações. Estamos trabalhando em que sentido? Ó? Toda vez que a pessoa favorita, eu não posso simplesmente mudar o coração. Eu tenho que, como o Facebook faz hoje. Sabe quando você teve muita curtida e entra pela primeira vez no aplicativo, sai um monte de corações flutuando? Por quê? Porque eu tenho que incentivar a pessoa. Me apaixonei. Ela clicou no coração, mas tem que sair mais coração para que ela seja persuadida a tomar uma atitude. E aqueles que não querem adotar, por exemplo, assim, ó, eles podem mostrar, ó, eu quero apadrinhar, quero dar um pouco, sabe, de amor, vou de vez em quando visitar ou ajudar financeiramente. Então a gente tem que trabalhar muito com microinteração. E talvez a parte mais complicada é que a gente teve que trabalhar com muito machine learning e analytics. Estamos trabalhando, na verdade. Em que sentido? Por quê? Olhem só. Se a pessoa tem essa imagem aqui, ó, desculpa. Deixa eu só mostrar essa imagem aqui do menino. Quando a pessoa tem essa imagem aqui do menino, olhem só, eu preciso saber se ela se interessou ou não. Se ela faz swipe para o lado, se ela simplesmente faz para o lado, eu sei que não se interessou. Mas no momento que ela fez scroll para baixo, só para poder ler o que está aqui embaixo, no momento que ele fez scroll, eu já marco uma flag, sabe, dizendo, cara, está interessado. O interesse não é tão grande para favoritar, mas eu já tenho um interesse porque ele quis ver mais informação, porque se interessou de alguma maneira.
E a gente está começando a medir o tempo que a pessoa fica, quantas vezes volta nessa foto. Tudo isso para nós é dados. Então eu tenho que ter justamente os analytics, por quê? Porque para mim eu preciso medir tudo. Cada momento que ele fica, cada vez que ele volta, o tempo que ele fica, tudo para mim representa a possibilidade de uma adoção. Essa era a primeira coisa que eu queria falar. Então vejam só, por que mudar vidas? Porque dessa vez o sucesso do aplicativo para mim é se eu consigo fazer com que as pessoas adotem. Óbvio que todas as fotos que vocês viram não são as fotos das crianças, estou usando fotos aleatórias justamente porque eu não posso mostrar as fotos. Esse aplicativo está em desenvolvimento agora e nós vamos, com a ajuda do Ministério Público, colocar ele em produção. Não vai ser possível baixar o aplicativo, por quê? Porque não é para todo mundo. Somente vai poder baixar quem já passou pelo processo de seleção e disse, bom, esse casal está apto para adotar, então para essas pessoas podem baixar o aplicativo. E a gente teve que, inclusive, tomar alguns cuidados. Ó. Se alguém capturar a tela do celular, a gente sabe. Por quê? Porque se a foto vazar, eu sei quem é que foi que passou. Então, olha os cuidados que a gente teve que ter, entrevistar com pessoas, sabe, ver as crianças, é uma situação bastante complicada. Isso me fez, além de me trazer muita alegria, me fez aprender muito sobre persuasão, sabe, sobre microinterações, sobre todas essas questões de analytics, como eu tenho que mensurar tudo, cada detalhe conta. Segundo caso que eu queria contar é do Senac, onde eu sou professor. Eu sou professor e coordenador do curso de produção multimídia no Senac, e vejam só, e veio uma mãe um dia, que a filha dela tinha desaparecido por 2 semanas. E disse, minha filha está cancelando o curso. Eu disse, por quê? Ela disse assim, professor, ela não sai de casa, faz 2 semanas que ela não sai de casa. Eu disse, como ela não sai de casa? Não, ela não sai de casa. Ela passa a noite inteira jogando LOL, sabe, até às 6, 7 da manhã e não saiu mais de casa. Ela não sai mais de casa, não quer estudar, não quer fazer nada, assim, ela mal come o quarto, toma bagunça, e eu estou com um problema porque ela está completamente viciada em LOL. E eu comecei a ver que não era só ela, eu comecei a perceber que tinha vários alunos que rodaram 1, 2 vezes no TCC e eu fui chamar eles. Cara, o que eu ouvi? Tu não trabalha, tu não tem trabalho, não tem filho, não tem obrigação, o que acontece? Professor, é que eu passo o dia inteiro jogando. E aí eu percebi que nós temos um segundo problema como designers de UX. Eu trabalho mostrando para os alunos no BPID e no Senac como fazer com que as coisas viralizem. Como eu faço que um jogo seja tão legal que a pessoa queira voltar e voltar e voltar. E aí, de repente, eu me dei conta, será que eu estou fazendo a coisa certa? Até que ponto eu posso ir nesse sentido ou não? Porque eu estou vendo que tem pessoas que estão perdendo a vida. E aí, olhem só, aí comecei a estudar muito sobre vícios comportamentais. E aí temos vários vícios comportamentais. Jogos, Facebook, Snap, uma série de coisas. Lá em casa também, né? Lá em casa não se come sem antes tirar uma foto da comida. Eu tenho uma filha que é assim, diz, cara, mas o negócio é comer. Não, a primeira foto. E vejam só, comida esfria porque primeiro tem que botar um ângulo, sabe? Bota o ovo mais para lá, sabe? A foto tem que ser elaborada. E eu tenho, assim, o Demolidor, que é meu filho menor, vejam só, o Demolidor, ele não sai do Xbox. E se sai do Xbox, vai para o computador. Sai do computador, ele pega o tablet. Cara, pelo amor de Deus, para um pouco, menino. E aí me dei conta que talvez eu estou ensinando como viralizar, como fazer as coisas bombar, como o Facebook trabalha para que eu tenha prazer de voltar e sempre correr atrás, mas até que ponto isso é legal? E aí vejam só, o que é um vício comportamental? É um hábito que saiu do controle, resultando em consequências negativas na saúde física, mental ou social do usuário. Isso quer dizer que se você, antes de levantar para fazer as coisas, perdeu 15 minutos olhando o Facebook, sabendo que tem que levantar, você já tem um hábito comportamental, um vício comportamental. Se você não consegue dirigir sem dar cada 5 minutos olhada para o celular, você tem um vício comportamental. E vícios comportamentais são muito graves. Por quê? Porque são diferentes da heroína, da cocaína. Porque vejam só, mesmo que eu me recupere, eu consigo abandonar a cocaína, abandonar a heroína, e minha vida continua igual, eu posso viver sem consumi-la. Agora, quando se refere à internet, celulares, eu não posso viver sem consumir. Porque se eu estou viciado no celular, eu não posso parar com o celular, nem com a internet, porque onde é que se entrega o imposto de renda? Na internet. Quando eu sou assaltado, eu vou fazer um BO aonde? Na internet. Então, eu não consigo viver sem a internet. Então, o vício permanece sempre. E aí, vejam só. Todos vocês conhecem Flappy Bird.
O jogo que rendeu milhões de dólares, e de repente um dia o criador disse assim, cara, vou parar com tudo, parou aqui, agora acabou. E quando ele foi entrevistado, ele não disse primeiro por quê, depois teve uma entrevista, que depois vocês podem procurar na internet, e ele explicou por quê, porque ele não conseguiu lidar com os comentários. Porque os comentários é assim, ó, não baixa esse jogo, acabou com o meu casamento, não consigo parar de jogar isso. Aí teve outra pessoa que disse assim, ó, esse jogo é das trevas, sabe? Eu deixei de viver por causa desse jogo. Só que o volume de comentários era tão grande que ele disse, cara, não consigo, eu fiz uma coisa que está estragando a vida de milhões de pessoas. E ele tirou da Apple Store. Tirou e disse, cara, acabou, não quero saber mais. Então, quais são os limites como criadores de experiências que nós temos para continuar ou não? Então, por que as coisas viciam? Porque são experiências prazerosas. E nós somos peritos, nós trabalhamos em criar experiências prazerosas. Esse é o nosso trabalho. Nós trabalhamos criando experiências prazerosas. Quando um aluno meu está fazendo um game, eu digo assim, não, cara, faz isso aqui, bota essa cor. Por quê? Porque o cara vai querer voltar amanhã de novo. Não, faz essa rede social, mas coloque isso aqui, por quê? Porque aí ele vai ter vontade de continuar. E aí tem vários livros, um deles, sabe, que está ali recomendados ali em cima. Mas vejam só, mas uma das principais características que nós temos, por que viciamos? Porque vivemos num mundo sem parada. Nada mais tem paradas. Exemplo, vejam só, quando a gente via MacGyver, vocês nem sabem o que é MacGyver. Vejam só, quando a gente via MacGyver, a gente via um programa de televisão. Ah, mas eu quero ver mais. Espera uma semana. Ah, mas eu tenho vontade. Cara, espera uma semana. Olha só, quando a gente ia trabalhar antigamente, a gente tinha uma parada. Eu trabalhava, chegava às 6 horas da tarde, vou embora. Eu paro de trabalhar. Hoje, com o Netflix, não tenho parada nos filmes. As temporadas que foram feitas para serem vistas em 23 semanas, a gente vinha em 2 finais de semana sem parar. Olha só, nosso trabalho, nós não paramos, nós vamos para casa com o notebook, estamos no celular, nós não temos mais parada no trabalho. Minha sogra, que Deus a tenha, não faleceu, mas sempre é bom que Deus tenha sogra, sabe? Vejam só. Ela diz assim, ó, mas tu não para nunca de trabalhar. Eu digo, não tem como, estou com tablet, estou com celular, estou com MacBook, sabe? Não paro nunca. Olhem aqui, ó, a gente tomava refrigerante só nos finais de semana. O doce era em alguns momentos. Hoje podemos comer doce em qualquer momento. Não tem parada mais. Olhem só, as pessoas consumiam Playboy, o que não se deve fazer, já estou avisando. Estou brincando, vejam só, as pessoas consumiam Playboy um mês. Ah, mas eu quero mais. Senta aí e espera. Bah, cara, como espera? Espera um mês. Hoje vocês entram na internet, a pornografia não tem fim. Vocês podem ficar 70 dias sem parar, sem sair do quarto, sem nada. Por quê? O problema desse fato de não termos parada é que a gente se acostuma a essa velocidade e não sabemos mais lidar com as paradas. Isso nos vicia. Por quê? Porque antes a gente pensava, quando terminar esse episódio, quando terminar a novela, eu vou lavar a louça. Mas se eu tenho Netflix, quando termina um episódio, se eu fico sentado poucos segundos, começa o próximo. E começa o próximo. Quando a gente vê, são 3 da manhã e eu não fiz nada. Então vejam só. E o que vai acontecer quando a gente chegar nisso aqui? Então olhem só. Nós trabalhamos em sprints como designers. E as sprints têm paradas. Para, cara, vamos analisar o que a gente fez, vamos sentar, vamos nos reunir, vamos fazer o sprint review, vamos dar uma parada no que estamos fazendo e depois retomamos de novo. Só que nós começamos a colocar redes sociais, jogos, televisão, tudo não tem mais parada. Nós, como UX designers, temos que começar a botar stop points, pontos onde a pessoa possa parar para evitar que essa pessoa se vicie nas coisas. Hoje, quando eu trabalho com os alunos para ensinar games, como viralizar, como fazer com que a coisa seja mais aditiva, cria mais adição, eu digo assim, cara, faz isso aqui, mas bota uma parada. Um dos jogos que mais... LOL não para nunca. Qualquer horário. Os Endless Runner, sabe, aqueles de corrida que o cara não termina nunca. Quando a gente jogava Mario, Pac-Man, tinha paradas. Então, o que nós precisamos entender? Que temos responsabilidade com a geração que vem ali. Rapidamente, assim, 2 resultados, assim, ó, tenho 30 segundos. Olhem só, depois que eu parei, o que aconteceu? Minha filha queimou pipoca em casa, porque eu botei uma regra, 8 horas da noite não tem mais celular, parou tudo que é tecnologia. Resultado, queimaram pipoca na minha casa, saiu fumaça, tive que sair correndo do trabalho. Na outra semana, o que ela fez? Caiu, se arrebentou toda.
E a partir daquilo, meus filhos passaram a ter uma vida normal. Por causa das paradas. Olhem só, essas paradas nos permitem ter mais experiências. Eu tinha para falar, era isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Demais, demais. Coincidentemente caiu uma plaquinha e caiu ali uma plaquinha também, ó. Tudo combinado. Eu vi. Uau, acho que a gente vai ficar 5 minutos parando para pensar, eu acho, né? Nisso tudo que ele falou. Não, é uma coisa que vocês estão vivendo. Se vocês não colocarem paradas, vocês vão adquirir vícios comportamentais. Estou aberto a pergunta aí, vai com vocês. Ali o primeiro, temos a primeira pergunta. Boa noite. Boa noite. Boa noite já. Sobre LOL, eu tenho uns amigos que jogam LOL. Não, eu não. Não, eu vou falar porque que eu não jogo. Eu não jogo porque eu ia ter esses problemas. Eu já sei, já cortei o mal pela raiz. Mas eu tenho... eu já joguei jogos de estratégia. De estratégia. E eu converso com alguns amigos que também gostam de jogar os mesmos jogos. E eu parei porque eu também tenho um vício a jogo, né? E mesmo eles tendo temporizador, por exemplo, sua próxima atividade só pode ser realizada daqui a algum tempo. Eu desinstalei um jogo porque eu tinha esse problema. Eu ficava ali alguns 10 minutos sem fazer nada, só olhando a tela. Porque eu queria ver se o tempo ia passar mais rápido, para mim poder fazer o próximo comando. É um vício. É por isso que eu nem jogo esses jogos aí que não acabam. Mas o importante é que a gente comece a pensar nisso, entende? Porque daqui a pouco, imagina só, quando a gente começar com as Facebook Spaces, onde eu entro numa realidade, onde eu não tenho tempo, não tenho paradas, e muitas vezes pode ser mais legal essa realidade virtual do que minha vida em casa, nós vamos ter sérios problemas. Entende? Já temos problemas hoje de vícios. Então a gente precisa parar e pensar como colocar stop points, além de outras coisas que não deu tempo para falar ali. Não sei. A minha pergunta ia ser a seguinte... esses jogos, isso é um problema de usuário, que ele mesmo tendo um stop point no jogo, né, que ele tem que cumprir aquele horário ali, ou se são condições que o jogo te coloca ali, que vai aparecer alguma outra atividade que tu tem que estar no jogo, porque esses jogos também existem isso. Tem certos momentos que algumas coisas acontecem, e aí sei lá. Tem dois fatores. O fator mais significativo, os jogos, o pessoal que faz game estuda como funciona o cérebro humano. E eles fazem tudo justamente para que tu não saia dali. Sabe, que tu não saia. Então, eles trabalham no sentido de, eu quero mais gente usando, é nosso trabalho como designer, sabe, de UX. Eu quero que a pessoa ame, que sabe que a experiência seja tão imersiva que ele não queira sair. Então, sim, tem muito trabalho da empresa. Mas também tem um outro problema, assim, que se tu vai analisar psicologicamente, assim, quando uma pessoa não tem problemas grandes, dificilmente ela se vicia. Por quê? Porque o vício é uma maneira de eu me desestressar. Eu estou com um problema, sabe? Minha mulher está me enlouquecendo, estou me separando, não sei o que fazer, eu vou jogar, temporalmente eu esqueço aquilo. Aí, quando eu paro, eu volto para a realidade, que aquilo me estressa. Qual é a maneira de me desestressar? Volto para o jogo. E aí, quando mais eu uso o jogo, pior o problema fica. Aí, quando eu paro, olho para o problema, aumentou, volta para o jogo. E quando eu vejo, não consigo mais sair, e perco família, perco trabalho, perco tudo. Mais uma pergunta? Hola. Dígame, puede hablar, soy del Español. En español bueno, puede ser. Gracias. Totalmente de acuerdo, súper convencido de que es una realidad y que es un compromiso de parte nuestra tratar de hacer más humanas las experiencias y más consecuentes. Pero ¿cómo le decimos eso a la persona de Banco do Brasil que quiere que vendas más y más y más crédito? No importa que se endeude más porque después refinanciamos toda la deuda y se puede seguir endeudando y adelante y adelante y adelante. O sea, estoy súper de acuerdo, pero no llega a sonar casi utópico conectar eso en el mundo real. Sim, nosotros temos que... Desculpa, vou falar em português, tá? Senão só ele vai entender. Não, é verdade, nós temos esse problema. Temos que combinar duas coisas. Os interesses financeiros da empresa, seja um game, seja um banco. Óbvio que o banco quer que eu gaste mais dinheiro, porque o negócio do banco é eu gastar mais dinheiro. Mas
se nós, como designers de experiências, não levantamos essa bandeira, ninguém vai levantar essa bandeira. A questão é assim, que o banco não vai levantar essa bandeira. Sabe, que o usuário que está se sentindo feliz, sabe, fazendo as coisas, comprando as coisas, por mais que ele se endivida, ele não vai levantar essa bandeira. E nós vamos ter um sério problema. Então, a única pessoa que consegue levantar essa bandeira somos nós, designers. Como isso? Trabalhando a nossa força. Muitas vezes, lembra força e calor? Quando a gente mostra que a gente tem força, que a gente tem pesquisa, que a gente tem conhecimento, sabe, e de alguma maneira mostra força naquilo que a gente está dizendo, aquilo começa a fazer pouco a pouco sentido na cabeça das pessoas. E óbvio, isso envolve mudar uma cultura. Envolve mudar uma cultura. É muito difícil, mas eu acho que quem pode começar a fazer a diferença somos nós. Difícil bater palmas nesse momento, né, para ele parar de falar. Mas a gente assim encerra o primeiro dia da UX Conf BR. A gente se vê amanhã às 9 horas. Valeu, pessoal!